Gente, primeiro assim, boa tarde, né? Antes de pegar o meu celular. Eu desliguei. Queridos, estamos aqui, né? Tá dando eco. Aqui não precisa, né? É verdade. Então, podemos recomeçar. Primeiro, né? Boa tarde para todos que estão nos acompanhando à distância e mostrar aqui para vocês, né? Um bocadinho de quem está presencialmente. Esse é o nosso retorno, né? É um Unirio presencial, ok? Então, só para deixar essa questão, desculpa, né, pelo atraso, estamos vendo a questão de infraestrutura, é sempre assim, né, nós temos uma transição, onde ontem foi o primeiro dia de retorno presencial para o Rio, e cá estamos nós, né, com o nosso professor Antônio Ferreira, né, da Universidade de Coimbra, nosso convidado, onde eu e Ana faremos a mediação do encontro de hoje também, e a ideia é que possamos, com o retorno do projeto, né, possamos ter uma tarde aqui agradável, de discussão e de aprendizados, sim, trocas, né? Ana, querida. Bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar de volta. Eu estou aqui presencial também, não estou em São Francisco, como pode parecer, mas não apareci ali na câmera da Elis, né, Elis? A gente está aqui já pertinho uma da outra. Vamos retomando o projeto de Rita. É muito bom ter você aqui conosco. Espero cada vez mais pertinho. Queria desejar boas-vindas a todos, quem está chegando, quem está vindo a primeira vez no Rio, né, Bruna? Apesar de já estar com a gente há tanto tempo, como mestranda está chegando. E, mais do que tudo, queria desejar, né, também boas-vindas ao Antônio, que já é de casa, mas veio de longe, e que veio, né, mais uma vez estreitar os nossos vínculos de pesquisa, de camaradagem científica e de conversa boa, né, no campo da gestão educacional. Então, seja muito bem-vindo, Antônio. Você sabe que a Unirio é sua casa, que o projeto é mais do que a sua casa e que tem muita gente aqui muito ansioso para te ouvir, né? Seja aqui ou seja em casa. Um monte de gente perguntando, né, se a gente ia conseguir gravar, porque todo mundo acostumou com esse modelo do evento online. Então, aí eles deu um jeito e conseguiu. Estamos aqui gravando o evento para quem não pôde estar aqui com a gente agora. Então, boas-vindas. Fique super à vontade. Estamos querendo te ouvir. Obrigado, professora Rosana e professora Ana Maria, e mais presentes, e assim eu dizendo mais presentes, a questão do género fica logo resolvida, não tenho que dizer não sobre o género. É sempre um prazer estar aqui no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Obviamente, é sempre mais prazeroso quando temos ter a oportunidade de dialogar com pessoas que estão trabalhando connosco, que estamos a procurar construir conhecimento, que estamos a procurar também fazer a integração dos nossos orientandos, dos nossos doutorandos nestas atividades. É sempre um gosto enorme cumprir, de certa forma, a universidade, porque a universidade é exatamente a disponibilização dos conhecimentos e a construção de conhecimentos, e acho que é nisso que devemos apostar, e neste momento é só um pequeno momento, entre tantos outros momentos que nós devemos fazendo para cumprir essa universidade.
estando aqui na Unirio e perante os diálogos que fui tendo com a professora Elisângela, mas de certa forma mais para responder até um diálogo com as duas, nomeadamente com a professora Ana Maria, especialmente com a professora Ana Maria, porque ela é que é... Ana Cristina, sim. O que é que a Ana Maria compreende? O lápis. Ana Cristina. Ana Cristina Oliveira. Eu compreendo o lápis. Isso tem a ver com questões familiares, obviamente, que é com a minha esposa, que se chama Ana Maria, e aqui passei por aí. Ainda bem que o lápis só foi por aqui. Mas tudo bem, Ana Cristina. Peço desculpa, Ana Cristina. E, digamos, o que eu queria chamar a atenção é para esta colaboração e até para, como dizia, responder a este diálogo, porque eu aqui considero que a grande especialista nestas temáticas é exatamente a Ana Cristina, e nos diálogos que tenho vindo a ter com também a Elisângela, achamos que é oportuno eu, pelo menos, fazer aqui uma perspectiva que eu tenho mais tratado no âmbito das minhas aulas relacionadas com algumas disciplinas que tenho vindo a ministrar, uma delas que chama-se precisamente Gestão da Sala de Aula Escolar, Gestão Escolar da Sala de Aula. Da sala de aula, normalmente, que é mais uma colega que trabalha essa questão, mas a questão mais da gestão escolar tem uns conteúdos onde eu abordo a questão da liderança, porque este é um assunto que em Portugal não é tão controverso, eventualmente, quanto no Brasil. Ele é mais assumido, pelo menos, como um conteúdo académico e como uma questão de investigação, e nesse aspecto eu sinto-me, pelo menos, portador dessa vertente de maior aceitação do tema e da temática, embora não signifique que ela não tenha, não encerre divergências interpretativas e conceituais dentro dos diferentes investigadores e diferentes docentes que têm trabalhado essa parte. Eu diria que ela pode ser controversa na sua abordagem, mas eu compreendo menos que ela seja controversa na forma de se aceitar que ela deve ser abordada ou não. Por que é que eu digo isto? Porque a liderança, ela é evidente. A liderança é evidente por si. Sendo evidente por si, eu não vejo como é que podemos evitar considerar a sua existência e não trabalhar sobre a sua existência. Nós temos muitos exemplos, uns mais grandiloquentes, outros mais comezinhos, de liderança ao longo da história, e na história contemporânea, e na história coetânea, e, portanto, a liderança é inquestionável. É claro que podíamos achar que talvez na escola não existisse espaço para a liderança, mas a liderança é o que as sociedades e as organizações e as pessoas nos seus contextos possibilitam. E, portanto, é difícil que a escola também não seja um espaço onde a liderança se possa manifestar. E em diversas situações e em diversos espaços. A liderança tem sido, obviamente, interpretada e assumida de formas muito diferentes ao longo dos tempos e da forma mais integrada ou disruptiva. Ou seja, às vezes a liderança pode conviver bem com uma determinada situação, com um determinado contexto, com uma determinada organização. Outras vezes essa liderança é precisamente para romper com aquilo que está demasiado estabilizado ou às vezes está mesmo rigidificado, e a liderança aí, às vezes, é disruptiva, é assumidamente disruptiva, e muitas das vezes o que nós valorizamos historicamente é exatamente até as atitudes de liderança disruptivas.
embora, do meu ponto de vista, às vezes também hipervalorizando essa disrupção, porque é um bocado apresentar resultados de algo que obviamente correu bem, de algo que num determinado momento até eventualmente não foi tão bem interpretado, ou não foi tão bem aceito, mas claro, por dia dessa disrupção, que é uma disrupção quando foi adequada a uma determinada situação em evolução, normalmente teve resultados satisfatórios ou bastante bons a posteriori, e muitas vezes as instituições ou as organizações até vão assumir e vão normalizar à espera que apareçam outras situações disruptivas e depois o avanço da evolução. Portanto, na escola nós temos momentos em que isso se modificou, mesmo considerando o largo tempo. Por exemplo, no Renascimento, aparecem modelos de organização, quer no ensino superior, por exemplo, nas universidades, ou nas escolas, por exemplo, com os jesuítas, de organização da escola que requereram lideranças e que, de certa forma, depois se vêm a estabilizar, se vêm, digamos, tornar clássicas e depois, de certa forma, até vieram a ser contestadas, esses modelos vieram a ser contestados e vieram a renovar-se outras formas de atuação e de organização por via de outras lideranças, etc. Portanto, com isto eu quero chamar a atenção que a liderança existe, está historicamente bem conhecida, todos nós quase invocamos sempre lideranças, às vezes no domínio político, no domínio social, no domínio educacional, porque a liderança pode-se ver até também quando é mesmo uma apresentação teórica. Por exemplo, em termos de educação, invoca-se Rousseau. Ele teve uma liderança no campo pedagógico. Claro, só no campo das ideias, porque nada daquilo se concretizou, tal como ele defendeu, e no tempo dele era impossível se concretizar como ele estava a propor. Isto só outra, não posso dizer mesmo de Freire aqui no Brasil, porque ele também teve campo da educação e atuou, mas também foi uma liderança que, num determinado tempo, também foi muito contestada e hoje está quase hierarquizada a forma de pensar ou de apresentar o campo pedagógico em termos contemporâneos. Estou a dizer que há muitas lideranças no espaço da educação, mas e outras no campo da educação escolar, para não falar de outras no campo político e social. Portanto, a liderança existe, é uma liderança que nós devemos considerar também no campo da educação escolar e no caso da educação nós devemos perceber que há pelo menos a educação formal, ela se adequa aos tempos em que desenvolve uma determinada ação educativa. A educação teve uma grande evolução ao longo do tempo, a escola teve uma grande evolução ao longo do tempo. Podíamos agora aqui revisitar, através de imagens, o que era uma escola no tempo da Grécia ou de Roma, ou no tempo do Renascimento, das sociedades do antigo regime, que eram sociedades do absolutismo, ou depois, já mais recentemente, perante o processo de escolarização de massas do século XIX e principalmente do século XX, e vemos que, pelas mudanças tecnológicas que existiram, pelas mudanças dos materiais que se disponibilizavam, a escola se foi alterando. Agora, com a pandemia, havia muita ideia, apareceram muitos discursos, mesmo nas nossas instituições. Eu cheguei a estar em instituições universitárias em Coimbra, em que mesmo pessoas com grande responsabilidade diziam que era preciso romper com a escola do século XIX, com a universidade do século XIX, que era que nós ainda estávamos às aulas. E uma vez que interveio nos principais órgãos da universidade,
dizendo que, muito bem, se dissesse isso na rua, mas no âmbito da universidade não ficava nada bem dizer-se o que estava a dizer, porque as aulas na universidade não eram nada as aulas do século XIX. Tinha havido uma mudança drástica entre as aulas da universidade do século XIX, XVIII, XIX, mesmo no XIX, mesmo em pleno século XIX, e aquelas que estavam a acontecer na transição do século XX para o século XXI, e agora, já no fim da segunda década do século XXI, quando estávamos em plena pandemia. E isto é importante que se diga, porque essas condições materiais, essas condições organizacionais que derivam das condições materiais, pressupõem também interpretações até de lideranças diferentes em função dessas organizações. Portanto, eu faço isto, eu entendo que nós devemos, quando falamos de liderança, considerar na escola, na liderança escolar, primeiro considerar a organização escolar e que queremos e que estamos a analisar, e sem isso fazemos aquela discussão muito que é comum à mesa do café, ou à mesa do bar, ou na rua, que é muito utilizar uma linguagem quase caricatural e que, do meu ponto de vista, não se adequa ao campo universitário. O campo universitário tem que ter uma linguagem rigorosa, tem que ter uma linguagem o mais precisa possível e tem que ser mais objetiva que se conseguir realizar. E, desse ponto de vista, os estudos sobre liderança devem assentar, como fez a professora Cristina, em estudos sistemáticos, rigorosos, metodologicamente, digamos, bem executados, quer teoricamente, quer através de técnicas de análise. E, desse ponto de vista, depois nós podemos fazer um diálogo muito mais consequente e muito mais efetivo para poder ajudar e contribuir para que a organização escolar possa assumir uma parte, pelo menos, da produção que se faz ao nível de pensamento pedagógico e ao nível de pensamento educacional nas universidades. Portanto, diria que a escola existe há muitos milénios, há muitos séculos, e a escola sempre pressupôs que havia quem ensinasse e quem liderasse o ensino. Se há coisa que caracteriza mais uma escola, é uma pessoa que ensina e uma ou mais pessoas que aprendem. Portanto, logo aí há uma liderança tácita. Há aquele que ensina e há aquele que aprende. E até isso, até o dia de hoje, ainda não se alterou. O suposto da existência de uma escola é existir quem ensina e quem aprende. E mesmo todas as questões pedagógicas não diretivas nunca quebraram isto. Podem depois vir questionar a forma como se trabalha a relação. Pode ser mais autoritária, claro que as não diretivas não são mais autoritárias, são exatamente mais contemplativas de uma relação horizontal. Mas a existência de uma escola foi sempre que há uma maneira de alguém que legitime o que está a ser aprendido e que oriente aquilo que se está a aprender. Ou seja, há sempre, mesmo nas pedagogias mais não diretivas, há sempre a presença de alguém que está mais legitimado para calcionar aquilo que se está a aprender. E, portanto, depois há muitas formas de assumir a liderança e muitos espaços na escola onde se pode assumir as lideranças, e daí que aquele fetiche da liderança associada à ideia de chefe, associada à ideia de comando, ela pode concretizar, e se concretizou ao longo dos milénios anteriores ou dos séculos anteriores, porque a própria sociedade era assim que se conseguia organizacionalmente e quase não havia pensamento fora desse quadro ideológico e sociocultural nessas sociedades
E, portanto, as lideranças só podiam assumir essa função mais autocrática, mais de comando, mais a ter sempre um poder de força. Todavia, a liderança, do ponto de vista escolar, torna-se especialmente, do meu ponto de vista, relevante com a complexificação da organização escolar contemporânea. Ou seja, nas cidades contemporâneas, diante, de um lado, de oferecer a escola para todos, a massificação da escola. Do outro lado, o prolongamento cada vez maior do número de anos que cada pessoa frequenta a escola. Quando, obviamente, estou aqui a considerar a universidade como escola. E também com a necessidade de atender à diversidade de interesses que a generalização da escolarização tomou a partir de determinado momento, ainda no século XIX, já havia a discussão, que eu sei que neste momento é candente aqui no Brasil, entre a escola como via de formação geral e para uma população vasta, ainda que nesse tempo reduzida normalmente a 4 anos, 4 ou 6 anos de escolaridade, mas principalmente a 4 anos de escolaridade. Depois discutia-se se devia de haver o prolongamento e quem é que devia prosseguir estudos, quantos é que deviam prosseguir estudos, quem devia prosseguir estudos, homens, mulheres, e depois mesmo pobres e ricos, e depois mesmo que tipo de ensino, que fileira é que devia ser escolhida por uns e por outros, por homens, por mulheres, pobres e ricos, classe média, enfim. E depois, no século XX, a questão das crianças ou dos jovens, dos adolescentes, que tinham, por exemplo, problemas com dificuldades de aprendizagem em ritmos que estavam estabelecidos, nos conteúdos que estavam estabelecidos. Depois, as grandes discussões curriculares que se fizeram e se fazem sobre a escola, a ponto de hoje a escola ser quase ponto de reivindicação para todo e qualquer grupo que queira apresentar determinadas formas e visões do mundo. Isso fez com que a escola se complexificasse, de tal forma, nos dias de hoje, que obriga muito a tomadas de decisão, obriga muito a olhar para a realidade educativa e também para as mudanças que são necessárias fazer e para tomar as decisões que são as mais convenientes em função do contexto sociocultural geral, nomeadamente do mundo, do país, da região, daquela escola, daquela comunidade, o que significa que há muita coisa em jogo, há muitas decisões a tomar, e eu acho que isso obriga a valorizar as lideranças. A liderança, do meu ponto de vista, torna-se então especialmente relevante, exatamente em condições organizacionais que carecem de mudança. E nós estamos num tempo em que a mudança tem que ser constantemente equacionada. Haja em vista o período que acabamos de passar, que nos obrigou a tomar medidas de um momento para o outro, a equacionar a melhor forma, eventualmente, de atender à educação daqueles que estão confinados, também estavam confinados, mas que estavam confiados às instituições escolares, às escolas. E isso, umas vezes, foi melhor feito ou pior feito, depende de muitas circunstâncias, mas uma das variáveis que mais contribuiu para o mau ou bom sucesso foi a questão da existência de uma liderança capaz ou de uma liderança menos capaz. Ou seja, um dos aspectos que mais interferiu, às vezes, na boa resolução, ou numa resolução mais adequada possível, do momento que atravessamos, provocado pelo Covid,
foi exatamente a existência de lideranças. E nessa existência de lideranças, evidentemente que há um espectro muito alargado de umas que correram muito bem e outras que correram muito mal, umas que não se manifestaram, outras que se manifestaram devidamente e, inclusive, a professora Elisângela teve a ocasião de, em Portugal, ainda há poucos meses, de verificar, por exemplo, no caso da escola de Portugal, em que as coisas estavam correndo de forma muito similar, correndo da mesma forma, numa escola ou noutra, porque aquilo dependia muito das lideranças, apesar de ser, obviamente, escolas que tinham diretores capazes de dar sequência a uma situação de atendimento a necessidades educativas que era preciso atender. A escola atual, fundamentalmente, constitui o quê? Um sistema de ações humanas destinadas à produção de aprendizagem em realidades socioculturais complexas. Exatamente por aquilo que eu há pouco disse. Hoje é preciso olhar para a inclusão, olhar para a diversidade curricular, olhar para as questões de género, olhar para as questões que têm a ver com as crianças excepcionais, olhar para as questões de desempenho académico, atender aos requisitos e aos anseios aqui no Brasil do IDEB, atender às questões sociais que se colocam, às emergências sociais que se colocam, e não é preciso haver só uma situação pandémica, todos os dias essas situações caracterizam as nossas escolas, principalmente as nossas escolas públicas, atender aos anseios e às vezes até aos problemas familiares, porque se manifestam nas crianças e muitas das vezes através das crianças que nós sabemos os problemas que afetam muito o desenvolvimento familiar, etc. Nós estamos perante realidades muito complexas que exigem atenção constante e uma atuação condizente, e isso pressupõe uma organização que leve em consideração as lideranças. Já viram que eu vou falar muito sempre em liderança, porque eu entendo que a liderança se manifestar da escola, mas não tem que se manifestar só numa pessoa da escola. Não tem que se manifestar só no diretor. Portanto, é um dos problemas que tem que equacionar quando falamos da liderança, é saber que devemos eventualmente requerer e, por outro lado, verificar a existência da liderança consoante os espaços que entendemos em que ela se deve manifestar e se deve atuar. Obviamente, desde logo, a liderança do global da instituição, do estabelecimento, da escola, como organização. Mas depois a escola é muito complexa, exatamente porque tem que atender a muitas demandas que necessita de lideranças para que a liderança geral seja o mais consequente possível. A liderança, por exemplo, no entender do Lupe, na escola portanto, é uma característica importante e é mesmo inerente ao governo da escola, e através da qual, por meio do diretor, possa orientar, imobilizar e coordenar o trabalho da comunidade escolar no seu sentido amplo, quer interno, quer externo, visando exatamente a melhoria do ensino e da aprendizagem. Eu digo do ensino e da aprendizagem, porque o que nós pretendemos com uma escola é exatamente
uma eficácia e uma qualidade de ensino e de aprendizagem. As duas coisas não são necessariamente a mesma, embora elas normalmente sejam confundidas. A tarefa da escola é ensinar e obter aprendizagem, mas quem aprende são as crianças. Ou, todos os atores podem aprender, mas o objetivo da escola é que as crianças e os jovens aprendam. Claro que depois todos os professores podem aprender, todos os técnicos podem aprender, toda a organização pode aprender. Mas não é o grande objetivo da escola. Embora também possa contemplar e deva contemplar as aprendizagens, até porque elas vão reforçar, eventualmente, a qualidade da organização, a qualidade do desempenho das lideranças, a consequência da ação das lideranças e até a assunção de lideranças. Ou seja, uma pessoa também pode aprender a ser um líder ou a assumir uma liderança. Eu não... Aqui vou chamar-vos apenas para depois fazermos um diálogo com a professora Ana Cristina, no meu centro, e com a professora Elisângela, e talvez com todos vocês. E acho que isso pode ser mais útil do que eu fazer aqui uma grande palestra sobre vários modelos de liderança, várias tipologias de liderança, várias qualidades de liderança, mas no entanto, interessa tipificar alguns aspectos para depois podermos fazer esse diálogo de forma mais coincidente. Eu diria que, em geral, a liderança tem de ser apreciada em função de qualidades, de um lado, que advém características internas da pessoa, de qualidades que advêm de aquisições que vão fazendo, nomeadamente, por exemplo, de conhecimentos, sejam eles científicos, sejam eles conhecimentos sociais, e depois também acho que podemos considerar a liderança em função de qualidades de relação e de saber interpretar as situações, ou seja, de qualidades que permitam à pessoa que tem determinadas funções de liderança ou de gestão, eu não diria só de gestão. Uma pessoa pode ser um gestor e não necessariamente um líder. Não tem que conseguir. Por exemplo, pode ser um gestor mais cuide até dos aspectos técnicos da organização e liberta até mais uma pessoa para cuidar dos aspectos de liderança, que são mais relevantes no âmbito de uma liderança, de uma liderança. Mas eu queria dizer que, pelo menos, essas qualidades nós devemos ter presentes. E esta qualidade última que eu estava a referir, que é a pessoa saber analisar as situações, saber interpretar as situações e saber desenhar as ações ou os atos que são relevantes para obter os resultados pretendidos, e o grande resultado pretendido é o resultado da aprendizagem dos estudantes. Portanto, eu diria, para já, que em função dos estudos realizados, nós temos como algumas características, as principais características pessoais daqueles que têm sido os líderes mais valorizados, as lideranças mais valorizadas, por exemplo, aspectos como integridade, honestidade, empreendedorismo. Por exemplo, num caso, estudos em Portugal têm sido diagnosticados a valorização da competência profissional nos líderes, tanto pelos líderes como por aqueles que são liderados. E também há estudos e alguns deles relativamente recentes, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, que associam, para além
à liderança traços como, para além daqueles que eu já disse, como ambição e energia, desejo de liderar. É preciso, um líder tem que ter desejo de liderar, tem que ter vontade de o fazer, tem que ter vontade de mobilizar as pessoas com quem trabalha. E isso às vezes é equívoco no mundo da educação. Há muitas pessoas que entendem que isso que até é negativo. Eu tenho dificuldade em entender essa questão. Como é que as pessoas entendem que é negativo considerar ou entender que deve existir vontade de levar as pessoas a ter determinados desempenhos, mas é evidente que, paralelamente a tudo isto, é preciso que as pessoas tenham inteligência, tenham conhecimentos relevantes para o exercício do cargo, conhecimentos técnicos, mas também que sejam dotados de uma certa confiança e de bastante flexibilidade. Um líder, ao contrário do que muitas vezes se considera, pelo menos naquele entendimento vulgar, não deve ser mesmo um autocrata, não deve ser um chefe, não deve ser uma pessoa que imponha uma vontade, mas deve ter, por outro lado, uma ideia precisa do que espera alcançar, ainda que, simultaneamente, deva atender a outras possibilidades, determinadas pela situação ou determinadas por outras vontades, determinadas por outras ideias, e desse ponto de vista tem que ser uma pessoa dotada de flexibilidade. Nos estudos que vamos vendo por aí, há dois que normalmente são mencionados, são os de Michigan e os de Ohio, e que, no caso dos estudos de Ohio, de certa forma, complementam e esclarecem os de Michigan, identificaram 9 papéis do líder, tais como iniciação, pertença, representação, organização, domínio, comunicação, reconhecimento, produção e ação. Verem que estão aqui qualidades que, de alguma forma, até os professores devem ter de per si, que é esta ideia de nós sentirmos que devemos pertencer a algo para o qual estamos a trabalhar, sentirmos parte de uma organização, mas também sabermos relacionar, sabermos comunicar uns com os outros, sabermos reconhecer as pessoas e também merecer o reconhecimento dessas pessoas e depois ter uma propensão para a ação, onde, através dela, se deve produzir algo que, em princípio, é a razão de ser do cargo, da pessoa, nessa função, até da instituição ou da organização. O estilo ideal dentro do que derivou destes estudos de líder é aquele em que há uma auto-orientação, tanto para a tarefa como para as pessoas. O que significou uma designação na literatura da especialidade sobre a liderança com um estilo I, em inglês, está-se mesmo a dizer, é de alto. Ou seja, o que aqui está a dizer é um líder ideal deve ser aquele que tinha uma orientação tanto para a tarefa como para as pessoas. O que se tem verificado, e também estes estudos americanos já notaram, já sublinharam,
é que havia dois comportamentos de liderança críticos, porque eles não necessariamente estão no mesmo contínuo. Por exemplo, o primeiro comportamento centrado na tarefa concentra-se em fazer com que o trabalho seja devidamente realizado, enquanto que o comportamento de consideração envolve as pessoas, aqueles que trabalham, os colaboradores, e, de certa forma, até demais à amizade, à confiança mútua, etc. Ora, o que nós verificamos é que, evidentemente, que o ideal seria obter dos líderes e das lideranças uma alta consideração e uma alta estrutura, ou seja, as pessoas serem capazes de realizar bem e de que se realize bem as tarefas, mas envolvendo as pessoas, mas provavelmente isso é mais difícil de concretizar e, portanto, nós temos que admitir que há aqui um espaço entre que se pode dividir, diria eu, mais ou menos em 4 estilos de liderança. Preocupação elevada com pessoas e com o trabalho, um estilo de liderança. Preocupação elevada com pessoas e preocupação reduzida com o trabalho, ou seja, a pessoa está muito mais preocupada em ter as pessoas consigo do que propriamente na realização da tarefa. Preocupação reduzida com pessoas e com o trabalho, ou seja, a liderança é fraca e não está preocupada com nada verdadeiramente, está pura e simplesmente a gerir e deixar-se ir. E depois a preocupação reduzida com pessoas e preocupação elevada com o trabalho. E, portanto, temos aqui várias possibilidades que nós às vezes vemos isso nas nossas instituições e nas nossas organizações. Vemos pessoas que pura e simplesmente querem estar bem com toda a gente, ou pelo menos com aquele grupo com quem trabalha, mas não se preocupa com a questão da eficiência ou da eficácia, e outras pessoas que às vezes só se preocupam com os resultados e não se preocupam com as pessoas, e isso tem também consequências, que normalmente é só uma pessoa promover um ato, uma atividade, uma ação, uma medida, mas provavelmente desperdiça a capacidade das outras pessoas se poderem envolver e ter novas ideias, ter novas propostas e de exponenciar ainda mais a ideia inicial que o líder geral ou o líder daquela equipa, a liderança primeira, desenhou. Por outro lado, também convinha considerar, e algumas abordagens até, talvez, aquelas que mais têm sido valorizadas no mundo escolar, vem dizendo, olhar para a questão da situação, ou seja, para aquilo que a literatura da especialidade vai chamando de abordagem contingencial, ou seja, quando a liderança deve olhar para determinadas variáveis como estrutura organizacional, política organizacional, natureza das tarefas, natureza das expectativas, comportamentos das várias partes envolvidas. Ou seja, aqui os líderes devem olhar para estas variáveis e ser capaz de ler as situações, ser capaz de ler os contextos e ser capaz de desenvolver uma liderança que, em princípio, até pode ser transformacional, mas seguramente será uma liderança que procura uma modificação em face da situação que é vivida pela organização ou por aquele tipo de função e, dessa forma, poder adequar melhor as ideias em função do contexto que está a viver. Eu devo dizer que, inclusivamente,
os estudos têm vindo a chamar a atenção para o facto de não haver, ou melhor, até existirem lideranças que respondam melhor a determinados contextos que outros contextos. Pode haver lideranças que respondam muito bem em determinados contextos e respondam mal em outros contextos, e dessa forma as lideranças não se podem só caracterizar por determinadas qualidades gerais que possam definir o que é uma liderança em efeito. Portanto, de acordo com estas teorias mais contingenciais, das abordagens contingenciais, em princípio, há que olhar para a situação, para os contextos, e ver a manifestação de lideranças e as características das manifestações dessas lideranças em função dos contextos em que estão a atuar. É por isso que numa escola nós podemos ter, por exemplo, um diretor, mas ele, e ainda ter um bom desempenho, ter características que o levam a ser um excelente diretor, com uma liderança capaz de imprimir uma determinada ação ou uma revisão da própria organização da escola, mas, por exemplo, essa pessoa pode, eventualmente, não ser necessariamente um bom professor e não ter, eventualmente, uma boa atuação em sala de aula. Ou nós podemos ter um bom coordenador, para dizer, utilizar uma terminologia mais brasileira, ou uma boa coordenadora, e essa pessoa não se pode revelar uma boa diretora ou um bom diretor. Portanto, há espaços, há funções onde as pessoas podem revelar-se como mais adequadas em termos de liderança do que noutros espaços. E, portanto, nós precisamos saber exatamente verificar quais são as características que se adequam à manifestação de lideranças num ou noutro espaço, numa outra função. Para terminar, já está aqui o Rosângela a dar sinal de que eu devo terminar, eu diria que nós devemos olhar para a escola como uma organização e depois vermos exatamente quais são as funções que ela deve ter para produzir os resultados, e eu volto a sublinhar que os resultados primeiros da existência, relacionados com a existência de uma escola, são as aprendizagens dos estudantes, ou das estudantes. Ora, mas nós sabemos hoje em dia que, dada a complexidade, é preciso várias funções, vários serviços, uma estruturação que, no caso, por exemplo, português, é aqui um esquema, por exemplo, de uma escola, de um agrupamento de escolas. Agora, em Portugal, a maior parte das escolas estão submetidas a lógica de agrupamento de escolas, e um agrupamento de escola, uma escola que tem autonomia completa, tem um conselho geral, tem uma direção executiva e tem um conselho pedagógico, e depois tem uma série de espaços intermédios de organização, como, por exemplo, o Conselho Administrativo, o Conselho de Diretores de Turma, departamentos curriculares, o Conselho de Professores Titulares de Turma, no caso do primeiro ciclo, conselhos de turma, coordenadores de estabelecimento, depois quando a Mara podem ler a tese, que ela explica isso muito bem, e aqui o que eu estou a querer indicar é que para cada um destes espaços o ideal era que existissem lideranças intermédias, além da liderança executiva, geral, devem existir lideranças intermédias que
possam produzir resultados desejados, levar a que toda a gente, cumprindo as suas funções, todas as crianças e todos os estudantes, todas as estudantes, possam realizar com sucesso as suas aprendizagens, independentemente das características iniciais com que entram dentro daquela escola. E essa escola tem, por exemplo, refugiados, e não são só os refugiados agora recentes da Ucrânia, são refugiados, por exemplo, mais complicados de integração, por exemplo, asiáticos ou africanos, ou particularmente da Síria, ali, magrebinos, etc. E é preciso uma certa liderança para que estas crianças possam ter resultados satisfatórios, etc. Ou, por exemplo, uma liderança que possibilite aqui uma figura que aqui não existe verdadeiramente no Brasil, que são os diretores de turma, os diretores de cada grupo, de cada turma, possam realizar um conjunto de atividades, quer com estudantes, quer com as famílias, quer com os professores, de forma a que as respostas venham as respostas mais adequadas às características daquelas crianças e aos problemas e necessidades daquelas crianças. Mas sem perder a noção de que estamos numa organização e que há objetivos comuns que têm que ser atingidos e que há regras comuns que têm que ser mobilizadas. Isto só para dar a entender que as lideranças não devem ficar confinadas a uma pessoa, por mais carismática que seja, a uma pessoa, por mais maravilhosa e empática que seja, mas que deve procurar com que se congreguem esforços por via de lideranças intermédias, por forma a que aquilo que é estrategicamente definido se possa cumprir depois naquilo que é o objetivo supremo de uma escola, que é as aprendizagens de todos e de todas, e é o sucesso educativo de todos e de todas, em várias das suas componentes, e principalmente nas componentes que podem melhorar as perspectivas de vida daqueles que são o alvo da educação numa escola. Portanto, com isto diz, desmistificar um pouco a questão da liderança, não tem que ser nada que convoque para um certo anacronismo de atuação, que, por outro lado, não se procure pessoas providenciais, porque, obviamente, estamos a falar de uma escola e a escola deve dirigir-se às pessoas, tal como elas são, e procurar obter benefícios a partir das características que cada um tem e exponenciar as características que cada um tem. Ora, para isso é preciso profissionalismo, e os próprios líderes também aprendem a ser líderes. Têm que estar conscientes do que é ser líder no espaço de atuação em que estão ou querem desenvolver a sua vida. E muito obrigado. E agora estou aberto à discussão. Tirar a máscara um pouquinho, eu estou longe aqui, só para poder falar. Eu não sei se eu estou ficando velha ou realmente problema de audição, ou é a máscara que a Bela estava falando comigo, eu não estava escutando absolutamente nada. Então, para facilitar aqui a gravação, vou tirar um pouquinho a máscara também. Já estou afastadinha. Bom, primeiro, Antônio, muito obrigada, né, pela sua apresentação, pelas suas palavras. É um prazer. Não, está tudo bem, está tudo certo. Me senti homenageada dessa forma, então. É um prazer te ouvir, né, e trocar ideias sobre esse tema que eu acho que nos aproxima enquanto grupos de pesquisa e professores, e
nessa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando sobre esse assunto. Eu anotei aqui algumas ideias, né, assim, próximas ao que você trouxe, que me chamaram a atenção e que me instigam para a gente poder estabelecer ainda outras oportunidades de trocas. Eu acho que nunca é suficiente, né? Uma tarde, 1 hora, 2 horas, enfim. O primeiro ponto que você traz é essa questão da liderança ser uma característica que ela é um conceito, né, que é aplicado e que tem que ser considerado de uma forma que seja contextual e contingencial, né? Eu acho que isso é fundamental quando a gente quer pensar liderança escolar. Um outro ponto que, para mim, né, assim, você começou a sua fala por aí, né, dizendo da importância da gente trazer para a universidade uma discussão acadêmica, científica, né? A gente não está tendo uma conversa, né? De vez em quando é bom também, né? Ter uma conversa com mesa de bar sobre diversos assuntos. Mas, no caso específico, a gente está falando de pesquisa, né? A gente está falando de um tema que existe, enfim, já aí uma produção no campo, né? E no caso da educação, eu vejo que a gente, né, tem já, né, uma tradição de trazer inspirações e pedir emprestados conceitos de diferentes áreas, né? Até para se constituir enquanto campo de pesquisa. Né? A gente poderia estar falando de liderança a partir da psicologia, né, da antropologia, da administração ou da sociologia, né, para pensar a liderança nessas relações humanas que acontecem também dentro da escola. Né? A escola não está avessa às relações humanas, e as relações humanas estabelecem entre si, quer a gente queira ou não, lugares, relações, trocas que envolvem liderança, né? E aí, quando você trouxe essa necessidade, eu fiquei pensando, né, muito sobre isso, como que é importante a gente se localizar, né? E um colega nosso, que todos nós aqui na educação gostamos muito, que é o Maynardes, fala muito sobre isso, né? Essa necessidade de a gente se localizar epistemologicamente, né? Então, assim, a gente, quando está falando de liderança escolar, a gente está falando desde onde? Eu acho que um problema que a gente tem no campo, que muitas vezes alguns colegas têm uma certa resistência ao conceito de liderança, é porque ficam muito presos a uma noção de liderança de vida do campo da administração, que tem essa noção que você trazia, né, da chefia, da liderança que é personificada num sujeito que vai determinar e que vai conduzir a instituição, né? Não posso. Não necessariamente, até porque a gente tem aí, né, uma administração clássica. Eu sabia que eu acho que, além de estar presa a um determinado campo único, há uma literatura, às vezes, datada, né, daquele campo. Então, eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão, a gente precisa se localizar epistemologicamente. Essa localização conceitual, né, acho que ela é fundamental, acho que trazer isso para a nossa conversa hoje foi muito legal, até para romper com esse conceito personificado de chefia, né, que não cabe, eu concordo plenamente, né, não cabe no contexto escolar. Eu acho que pensar a liderança no contexto escolar, né, passa por essa questão que você trouxe, né? Hoje em dia, o que é a escola atual? Quais são os problemas da escola atual? Como que a gente lidera essa escola atual, que não dá para fazer sozinho, né? A gente está falando de equipe de liderança quando a gente fala de liderança escolar. E como aí eu trago uma outra pergunta para somar que você, né, trouxe, como que a gente forma um profissional que vai atuar nessa equipe de gestão em diferentes posições, não necessariamente só na direção da escola, né? E é isso, né? Assim, pensar as características desse profissional, que não são só técnicas, que são, como você disse, né? Até anotei aqui, envolvem as habilidades relacionais de reflexibilidade. Tem características que eu acho que são inatas, pessoais ou construídas socialmente, mas tem características que são, né, ensináveis ou que são necessariamente trabalhadas para que a pessoa possa atuar em determinadas, né, localizações profissionais. Na escola não é diferente, né? Bom, era isso. São ideias aqui que eu fiquei, né, instigada a conversar a partir da sua conversa. E queria agradecer e queria, né, convidar você e os colegas que estão aqui, que estão no Zoom, para que a gente continue conversando sobre esse tema. Obrigada.
Agora? Está aqui. Quem é que vai falar agora? Sou eu? Eu só queria assim, colocar uma pimentinha nessa conversa, né? No sentido que nós colocamos mais do que uma palavra, um conceito, né? A questão da gestão democrática, Antônio. Então, vamos apimentar essa conversa. Então, diante de tudo que a Ana trouxe, explanou, de todos os perfis traçados por você, de possibilidades, né, desses casamentos, direito a essas características, desses perfis, né, de gestores, por exemplo, que você trouxe. E onde entraria esse olhar, essa perspectiva da gestão democrática, que foi o que a Ana trouxe, né, que você também falou nisso da sua palavra, na sua fala, né, de hoje. Ainda é muito discutível aqui no Brasil, tem ainda um embate, a Ana falou que é muito importante, né, falar de onde você está falando epistemologicamente, para sair dessa seara de versos que a gente sempre encontra, ainda encontra, né? Então, só para comentar aí a discussão, tá? Aonde entra essa perspectiva, como a Ana falou, dessa formação desse gestor, dessa equipe gestora, dessa equipe de liderança, enfim, desse olhar democrático. Só para comentar. Bom, acho que não é pimenta suficiente, que essa é a parte fácil da resposta, do ponto de vista, pelo menos. A Cristina depois dirá também algo sobre isso, assim entender. Para já, podemos discutir o que é gestão democrática e o que é democracia na escola. E temos mesmo um processo contemporâneo, nesta evolução, pelo menos do século XX, por exemplo, escolas anarquistas, e que têm uma concepção de democracia que é diferente mesmo da mais progressista, vamos chamar assim, das ideias democráticas que hoje a literatura e o mundo académico concebe, que normalmente não chegam à noção da escola anarquista, que o aluno até só vai se quer. Nós logo temos uma ideia democrática que é de imposição, que é a escola obrigatória. E provavelmente não estará aqui ninguém com a ideia de se libertar desse conceito. Não sei. Normalmente é um conceito quase só talvez à extrema-direita e à extrema-esquerda, mas na ínfima porcentagem da extrema-direita e da extrema-esquerda é que não defenderão o conceito de escolaridade obrigatória. Quase toda a gente admite como consensual e é quase inquestionável a noção de escolaridade obrigatória. Tem muito que se diga depois logo quanto à democracia, ou quanto ao conceito de democracia. Portanto, se quiséssemos problematizar na gênese, então, desta discussão de liderança e questão da gestão democrática, podemos ser radicais e questionar a radicalidade do conceito de liderança, a radicalidade do conceito de democracia e de gestão democrática e de política educativa democrática, que provavelmente levam-nos a uma discussão por aí fora. E não sabemos exatamente a que lugar é que chegaremos. Exatamente porque nós temos por assunção, ou temos já por adquirido, determinadas radicais educativos de que não nos libertamos facilmente ou não nos libertamos de todo. Um deles é a ideia da discussão da escolaridade obrigatória. E o que é que ela significa? Que é, muitas das vezes, há quem considere, os anarquistas assim consideram, é a ditadura do Estado. Os anarquistas do início do século XX em Portugal, alguns deles que diziam, bom, o que o Estado fez foi substituir a ideia de religião na escola pela ideia de Estado, pela ideia de nacionalista de Estado. E, de certa forma, foi a escola moderna, a escola da modernidade, melhor assumida. Mas não vamos discutir com tanta radicalidade, vamos a coisas mais práticas. Normalmente, quando se fala em educação democrática, fala-se, mais uma vez, a partir de onde nós estamos.
É por isso que a discussão em Portugal não é exatamente a mesma no Brasil. Porque é o que entendemos logo por discussão democrática. Embora, do meu ponto de vista, a questão das lideranças ponha-se em qualquer uma das concepções de gestão democrática, seja ela mais futurista, seja ela mais formal, ou seja ela mais aberta ao mercado, à sociedade, ou seja ela mais interna, virada para a comunidade fora. É uma discussão que seria muito interessante tê-la politicamente, pelo menos no âmbito de uma comunidade alargada, a nível municipal, ou pelo menos de espaço territorial mais amplo. É que o Brasil é um claro exemplo da dificuldade, daquilo que eu conheço, de saber qual é a melhor organização democrática da escola. Vocês têm diretores escolhidos pela comunidade em geral, em que é quase uma eleição municipal dentro daquele território, e tem diretores de concurso noutros municípios, e tem discussões amplas dentro do campo organizacional de diferentes escolas, do meu ponto de vista, às vezes, discussões internas, e às vezes por consequentes, e no caso português, ou temos a sensação de que muitas vezes a democracia é meramente formal, pura e simplesmente se esgotam em eleições, ou se esgota um cumprimento do que está determinado pelo Estado. Portugal agora está uma grande discussão acerca da descentralização da educação, mas o sistema é muito centralizado a partir do Estado Nacional, o equivalente ao Estado Federal no Brasil. Ora, qualquer desses quadros, que eu não posso caracterizar cada um deles, as lideranças, eu penso que a Ana Cristina, daquilo que eu conheço da profissão, também entende, não ficam em situações antagónicas, porque as lideranças, nós concebemos manifestações de liderança e liderança, não defendemos, ou pelo menos não temos qualquer validade em termos de lideranças que são, digamos, tidas como definidoras de qualquer tipo de velocidade, que são fundamentalmente lideranças que devem combater tudo e todos, que devem, simplesmente, obrigar as pessoas a agir de determinadas formas. Como entendemos que existem lideranças em função de contextos, e os contextos podem ser contextos conjunturais, ou podem ser contextos comunitários, ou podem ser contextos de projetos de sociedade, ou podem ser contextos em função do grupo com que se está a trabalhar. Desse ponto de vista, eu acho que a nossa concepção, pelo menos a minha concepção, só das leituras que tenho da Ana Cristina, em princípio faço minhas aquilo que tenho visto dela, a ideia que nós temos é que estas lideranças, este conceito de liderança, esta mobilização do construto ou de uma conceptualização de lideranças para ler a organização escolar, encaixa bem dentro do que é uma escola democrática. Porque é exatamente porque existe liberdade de se manifestar as lideranças intermédias e de as valorizar, que a escola até se torna mais democrática em ação do que até em termos de arquitetura administrativa. Nós estivermos à frente dos departamentos, aqui, por exemplo, eu não manifestei, mas ainda existem departamentos
em Portugal, nas escolas, que é que são os departamentos? São os grupos disciplinares, por exemplo, o grupo das línguas, o grupo da matemática e das ciências, o grupo das expressões, enfim, normalmente são 6, 7 grupos, grandes grupos de professores. E, por exemplo, se tivermos aqui algumas lideranças no âmbito destes departamentos, nós podemos ter uma capacidade de dar mais consistência à seleção, por exemplo, quer dos métodos, quer dos currículos, quer das avaliações, que não existirá se não se manifestar aqui determinadas lideranças. No caso dos, por exemplo, de coordenadores de ciclo, do primeiro ciclo, por exemplo, que há pouco manifestei, só é o coordenador que deve fazer ligação entre os professores do ensino primário, primeiro ciclo em Portugal, os primeiros 4 anos, e a coordenação entre as ideias, as perspectivas desses professores e a própria direção da escola. E se tiver capacidade de assumir determinadas responsabilidades, de se for capaz de mobilizar os interesses, provavelmente tem outra forma de fazer com que a escola assuma determinadas ideias que, de outra forma, dificilmente o diretor só por si vai ter. Até porque a maior parte das vezes, a esmagadora maioria dos casos, o diretor não tem a pessoa do primeiro ciclo. Por razões internas, por acaso, não é o caso que uma das salas que a Elisângela conhece, que aí, por acaso, é até o primeiro ciclo, mas é só por circunstâncias até talvez de liderança que se manifesta, mas não é o comum. E, portanto, com isto estou a dizer que casa bem, do meu ponto de vista, esta ideia de liderança, que é a literatura moderna, mesmo organizacional, do ponto de vista administrativo, já e muito mais é comum dentro da literatura pedagógica, dentro da literatura da administração educacional, casa bem essas ideias que normalmente se manifestam nessa literatura de liderança com o espírito de uma gestão democrática. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma contradição, pelo menos no passo das concepções dominantes de gestão democrática que estão presentes em Portugal e no Brasil. E, nesse aspecto, há muito consenso. As pequenas divergências não são substantivas. Portanto, respondendo mais concretamente, penso que até a gestão democrática pode ser beneficiada se devidamente trabalhada a questão das lideranças e pensar as lideranças de acordo com aquilo que os estudos novos, nos últimos 20 anos, 20 e tal anos, 30 anos, os estudos sobre liderança vão manifestar. Somos 4 estudos, e atenção que alguns destes estudos que eu aqui invoco e que no livro da Cristina também estão presentes, muitas vezes são milhares de pessoas envolvidas nesses estudos. Às vezes 1.000, 1.000, 2.000 pessoas, e nem as características que se evidenciam desses estudos vão no sentido de apoiar cada vez mais essa tipologia, essa diversificação do conceito de liderança, e, portanto, eu acho que ele encaixa bem com a gestão democrática. Aliás, eu provavelmente vou dizer aqui uma coisa que não é muito politicamente correta. O mundo empresarial inteligente é que suporta, normalmente, estas teorias mais modernas de liderança. Porque, por exemplo, as empresas altamente criativas não podem estar a depender só de uma única pessoa. Tem que depender de grupos criativos, de grupos que, por si só, vão fazer com que haja propostas novas. Ou seja, é um conceito de down-top, ou, se quiserem, de baixo para cima, que normalmente faz com que essas empresas sejam altamente inovadoras.
Ora, nós nas escolas podemos apropriar ainda muito mais dessa noção, porque as escolas, por via de regra, concentram uma grande capacidade de conhecimento científico e uma grande capacidade de conhecimento pedagógico. E por outro lado, as ideias pedagógicas que têm proliferado ao longo do século XX, proliferado ao longo do século XX e agora do século XXI, claramente apontam para a apropriação das qualidades escolares e as características escolares, quer dos estudantes, quer dos professores, e, portanto, dessa forma, mais uma vez, coincide, do meu ponto de vista, paradigmaticamente com a questão das lideranças, do conceito de lideranças, a partir dos contextos, portanto, a partir das teorias contingenciais, das estratégias contingenciais, a partir das situações e dos espaços de atuação. Assim, podia ser um bocadinho mais com mais pimenta, mas não foi. Então, Antônio, penso que por hoje, a nossa conversa, Ana também, eu sei que, Eu já disse aqui, entre o público assistente, não há alguma questão e não há uma pimenta mais forte. A pimenta foi dedo de moça, A pimenta foi dedo de moça, então, não foi aquela pimenta, barriga, aquela coisa toda. Mas alguém, como o Antônio trouxe, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda se calhar que quero antecipar, quero aqui reverter. Olha, não pode. Então, você vai precisar falar mais alto. Não sei. Essa é uma pergunta com bastante redundante, mas usando a redundância. Dentro dessa perspectiva que o Antônio mostrando você de desconstruir a questão unipessoal do conceito de criança, pensar uma questão mais difícil. Eu queria saber se os tempos feitos, em que medida a gente não teria que pensar na possibilidade de ter um líder que liderasse essa liderança. Ou essa perspectiva ela não tem que ser levada em consideração. Eu posso falar aqui do que eu li com a Cristina, não sei se coincidimos ou não, porque não vejo nada sobre isso verdadeiramente. Eu tenho sempre a ideia que, mas isso é uma ideia já mais ampla do mundo organizacional e principalmente preocupado com as questões das mudanças acentuadas que têm vindo a acontecer ao longo do século XX e particularmente agora, neste século XXI, que o que nós devemos formar é fundamentalmente pessoas que sejam capazes de analisar situações. Nós hoje, mais do que tudo, nas escolas devemos estar a preparar pessoas para ter competências técnicas de análise e atuação sobre problemas definidos. Isso parece-me importante. Nós, a partir dos momentos em que estamos, Dewey já antevia isto tudo, porque estava nos Estados Unidos e via a Revolução Industrial, as segundas e terceiras revoluções industriais a acontecer e já sentia isto. Mas hoje mesmo o cidadão comum, nas nossas cidades ocidentais, já consegue até intuir por si que estamos num tempo em que temos que valorizar fundamentalmente determinados tipos de competências. Obviamente, competências instrumentais, que são aquelas que normalmente as escolas estão mais habituadas a ensinar, ler, escrever, contar, seja o conhecimento elementar do mundo, etc. Mas depois tem que
por exemplo, e é aqui que a escola burocrática às vezes falha e devia trabalhar, em termos organizacionais, nós devemos estar todos a trabalhar competências relacionais, não dando aulas, mas trabalhando organizacionalmente as competências relacionais e as competências sociais e as competências organizacionais. Daí é que faz todo sentido existir diversos tipos de organismos, querem entre estudantes, querem professores, querem outro tipo de funcionários, etc. Os pais, porque isso é que faz com que, de um lado, existam a possibilidade de elegir lideranças, e lideranças significa pessoas com ideias, pessoas com capacidade de ação, de produção e de congregação e de mobilização, quer de conhecimentos, quer de vontades. Mas, por outro lado, a divergência de pontos de vista, de interesses, que têm que ser negociados e que têm que ser concertados entre as pessoas. E isto é que traduz a democracia. Mas isto também é que introduz a necessidade de superação desses diferentes e, de certa forma, isto é uma pedagogia. Também podia ter falado aqui de uma concepção de liderança que entende como pedagogia, que é exatamente aquela liderança que, de alguma forma, sabe apropriar-se das formas de atuação para valorizar exatamente a aprendizagem. E no mundo organizacional fala-se muito das escolas aprendentes ou das organizações aprendentes. E elas podem fazer ainda muito mais por via destas mobilização deste conceito de liderança, ou de lideranças, se quiserem, para não nos focarmos numa liderança providencial. Até porque eu não acredito em milagres. Devo dizer que em educação, costumo dizer, não há milagres. Em educação, há vontades direcionadas, há esforços, há organização e depois há consequências dessa mobilização, desse trabalho, dessa devidamente organizada. Ora, para tentar responder, eu diria assim, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de, ao seu nível, trabalhar com todos. Mas ninguém pode trabalhar com todos, principalmente quando estamos, ou pelo menos de forma muito consequente e de forma muito efetiva e eficiente. As pessoas podem trabalhar, têm limitações. Um professor, um diretor não pode estar a ouvir toda a criança, ou pelo menos com atenção. Não pode passar por ela e dizer qualquer coisa, mas não consegue. Portanto, verdadeiramente não escuta. Até já é difícil que escute todos os colegas, todos os professores. Até é difícil que consiga entender bem o que é que pode fazer sobre as crianças excepcionais. Ou sobre as crianças portadoras de um problema qualquer, ou até com determinados problemas sociais. Portanto, o que se pode aqui existir é que cada um tem que atuar em função do seu âmbito e, evidentemente, que tem que haver uma pessoa que coordene e que exponencie as ideias e que concilie e consensualize as ideias que nem sempre são convergentes, muitas vezes são conflituantes e, desse ponto de vista, podemos dizer que essa pessoa maior na organização pode ser um líder de líderes, mas ele, fundamentalmente, tem que ser, mais do que ele achar-se que é um líder, ele tem que agir como uma liderança, ou seja, ele tem que saber, dentro desta linha que temos vindo a defender, ele tem que saber aproveitar-se e até algo oportunisticamente das ideias que surgem, de as congregar e de as devolver para os diferentes espaços, de forma a elas poderem ser uma política institucional, uma política devidamente da instituição.
E este é que é o problema maior, é pois que nem todos os líderes, todas as lideranças ou todas as pessoas são capazes de trabalhar os diferentes níveis de liderança. Porque, por exemplo, este esforço, eu vou-vos dar um exemplo, talvez, que possa ilustrar melhor aquilo que eu possa querer dizer. Uma pessoa que está no topo de uma empresa, eventualmente, como a Microsoft, pensa que o CEO, ele pensou aquilo tudo que a empresa faz. Nem de longe chegar, não teve uma única ideia daquela operações. Havia congregar, transformar as múltiplas ideias numa estratégia de adaptação que depois passa outra vez para os serviços, eu não percebo nada do que é Microsoft, mas uma coisa sei que eles têm um enorme sucesso e ganham milhões e milhões e milhões, não é? E portanto, mas provavelmente nenhuma das grandes ideias, eu não posso dizer do criador, porque aí sim ele teve as primeiras grandes ideias, mas depois nenhuma das grandes ideias que provavelmente hoje estão em ação, estão em concretização, é de bem do CEO. Portanto, ainda agora há um português que está à frente da PSGA, que é uma empresa que fabrica a dona da Citroën, da Peugeot, e ele, inclusivamente, agora esteve envolvido na discussão da campanha eleitoral, porque ele pediu um salário muito alto, daqueles salários extravagantes. Claro, que toda a gente criticou e toda a gente disse que não era possível, estávamos em campanha eleitoral, ninguém ia defender uma coisa daquela. Mas a vantagem dele não é, provavelmente, ter apresentado a ideia do sucesso da empresa, é de ele ter conseguido mobilizar as ideias e transformá-las numa linha estratégica de atuação. E, por isso, aqui na escola, mesmo a nível mais pequeno, eu penso que é algo que nós podemos aprender também com o mundo empresarial de sucesso e criativo, não também com as empresas do século XVIII ou XIX, ou do princípio do século XX, da metalurgia pesada, que escravizava as crianças e as coisas, nada disso. Dessas empresas que, em princípio, providenciam bem-estar a vida completa até aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores. E nós, eventualmente, podemos aproveitar algo daí. Não estou com isso a dizer que ali está a pedagogia para as escolas, mas nós devemos aprender todas as realidades, devemos analisá-las e trazê-las na medida das competências para o pensamento pedagógico, até porque não é imune e não pode estar completamente ligado enquanto instituição do que é a sociedade no setor. Hoje, nós falamos da democracia ateniense, hoje, mas ela baseava-se se punhamos em 40 mil cidadãos e 400 mil escravos. Nós hoje não é melhores do que os outros. Não, uma proporção idêntica a outras pessoas. E, portanto, nós temos que saber, do meu ponto de vista, ler a realidade das instituições, analisá-las sistematicamente e depois, com um direcionamento de valores, que também há aqui uma abordagem de teorias acerca na liderança de valores, eu acho que as coisas, de certa forma, se conseguiam com outras abordagens, que é, apesar de tudo, as lideranças devem servir determinados valores. Por exemplo, o valor da democracia, seja isso o que for. O valor da igualdade, seja o que isso for. O valor da inclusão, seja o que isso for. Eu estou a dizer seja o que isso for, porque há muitas controvérsias à volta de qualquer uma destes conceitos. Mas, pelo menos, esses valores, hoje, eu acho que eles são imprescindíveis e que devem estar presentes
em qualquer das abordagens de liderança que eu, pelo menos, e é por isso que eu não fui da realidade. Eu aceito transformar a realidade. Para transformar a realidade, tem que conhecer a realidade. A liderança existe. Se nós não a trabalharmos, ela manifesta-se nos piores, no pior lado. Se nós a trabalharmos, aproveitamos o melhor lado dessa realidade. Sim, então, pode ser, um momento só. Deixa eu levar para você, Mônica, senão não vai conseguir gravar. Eu vou ter... Sim. Então, eu já estou só aqui no ao vivo agora. Mas eu vou pedir licença, porque estamos esperando uma reunião aqui no PPGEDU. Antônio, obrigada. Feliz, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. E a gente segue conversando. Eu também vou ser breve também. Eu só quero aqui ratificar, né, a partir da discussão que a gente está participando agora, de como a gente se insere. Eu e Leila fomos diretores de ambos idos, digamos, mais ou menos uns 20 anos atrás, e como a gente se enxerga a partir dessa discussão de reflexibilidade nesse contexto de avanço, né, e de compartilhamento de liderança, que ainda... Imagina! Que ainda é, assim, motivo de muita resistência. Compartilhar a liderança no âmbito escolar, acho que ela é mesmo. Melhor só olhar para lá. Compartilhar a liderança com essa flexibilidade, com essa ideia de você enxergar no outro que ele faz parte do contexto, né? Como a gente falou tanto, né? Com uma visão sistêmica de participação, de protagonismo, ainda é um desafio nos nossos dias. E a gente sente bem isso. Nós, na verdade, vivemos isso, né? Porque nós trabalhamos como líderes, nos constituímos, né? Como líderes. Além de trabalhar, a gente se constitui num período mais reacionário, digamos assim, já que a gente pode usar essa palavra, mas talvez para mais uma questão assim, mais uma forma mais amalgamada. E agora, né, de tempos para cá, como isso veio reverberando de uma forma mais positiva, mais compartilhada realmente, mais democratizada. Mas para isso a gente precisa que as pessoas também que estejam nesses setores elas se abram a novas propostas, a novas discussões, a novos entendimentos, para a gente quebrar esse paradigma de chefia, né? De uma chefia engessada, cerceadora e imobilizante, que só atrapalha o andamento do ensino-aprendizagem. Isso, era só corroborar mesmo com essa reflexão de hoje. Como eu há pouco disse, não acredito em milagres em educação, que mais uma vez aqui a questão da liderança também não é um milagre. Não é porque mobilizamos ou admitimos a mobilização deste conceito e eventualmente desta análise e da operacionalização, eventualmente pela valorização das lideranças, que nós vamos resolver problemas que não cabem até ser resolvidos só no âmbito das escolas, porque obviamente que a escola depende muito das circunstâncias onde ela está inserida. E você está a colocar, por exemplo, de um ponto de vista de um país, mas veja bem, eu costumo dar às vezes esta ideia. Nós hoje estamos com esta tecnologia, até com tecnologia muito mais desenvolvida do que esta que nós aqui estamos a utilizar, e já trabalhava nas escolas de muitos países
de milhões e milhões de pessoas, mas ainda há hoje escolas onde quase o papel é inexistente no mundo. Portanto, estamos a falar de escolas muito diversificadas, para cada uma temos que encontrar as soluções mais adequadas possíveis e face das circunstâncias que essas escolas têm e onde elas se inserem. Mas uma das coisas que eu verifico, quer pelos estudos, quer pela minha intuição, a educação, a intuição também conta, quer ao nível do pensamento, quer ao nível da ação, é que, em qualquer destas circunstâncias, seja na escola tecnologicamente mais desenvolvida, seja na escola mais ciente e do ponto de vista tecnológico, é que a liderança conta. Ou seja, aquelas crianças ou aqueles jovens aprenderão mais ou melhor conforme a liderança for assumida, ou seja, da pessoa que melhor se envolver, a pessoa que melhor pensar sobre a situação, a pessoa que melhor souber adequar e procurar as condições e face das circunstâncias limitadas ou mais ou menos limitadas que tem. É por isso que eu acho que o conceito de liderança faz todo sentido e ser mobilizado e, por aquilo que disse, é exatamente diante, aquilo que eu também disse inicialmente, é exatamente diante da necessidade de transformação. E em qualquer contexto há sempre necessidade de transformação e de mudança que a liderança pode e deve manifestar. E é por isso que ela é muito importante. Para gerir rotinas, qualquer gestor basta. Qualquer pessoa é quase serve, desde que tenha o mínimo de bom senso e tenha um conjunto de conhecimentos razoáveis adequados à situação. Para ser burocrata é fácil. A pessoa, desde logo, entra, faz e sai e passa mais no assunto. Para uma pessoa que tenha características de liderança e assuma características de liderança, esse tempo não basta. A pessoa precisa pensar durante, antes e depois. E precisa de procurar encontrar razões de superação e formas de superação. Isto é o que mais caracteriza a liderança. Ora, no caso de um país, claro que nós temos momentos melhores, temos momentos piores. Nós temos momentos que não compreendemos o que é que está a passar e por outro lado, às vezes, também mobilizamos a nossa crítica em função de alguns marcos ou até diria, algumas limitações cognitivas nossas. Nós, como somos limitados cognitivamente, nós temos que nos colocar perante as situações de espírito aberto, analisando, verificando, e claro, às vezes, claramente, quem defende políticas são reacionárias, claramente. Pretendem o passado. E quando elas pretendem o passado, ou manter a situação do passado, francamente são reacionárias, não temos que ter medo de o dizer. Mas também não podemos entender, do meu ponto de vista, querer agora, digamos, que numa aldeia africana, a introdução de computadores vai resolver todos os problemas da educação. Numa aldeia perdida africana. Que isso até acontece, às vezes até dão-lhes os computadores, que não funcionam. Ou, por exemplo, ainda agora com a pandemia, às vezes estavam computadores, mas não havia internet, não havia fibra. Duas pessoas na mesma casa, até tinham internet, mas duas pessoas na mesma casa não conseguiam trabalhar em conjunto, porque não aguentavam. Isto, obviamente, vai sempre existir, as limitações deste género vão sempre existir. Agora, cabe às lideranças de encontrar forma de resolver estes problemas mais conjunturais ou de os transcender, criando oportunidades para que se evolua de acordo e adequadamente com o desenvolvimento que nós pretendemos. É um bocadinho por aí. Agora, os profissionais que estão nas escolas, isso é mudança em Portugal, eu diria que toda a parte do mundo é só ouvi-los quando nós falamos com eles. Vamos bom, aqui do Brasil há algumas escolas portuguesas e dizem
isto era muito interessante para Portugal. Provavelmente vem de Portugal aqui ao Brasil. Isto era interessante para o Brasil. Mas vamos à Finlândia, dizemos que aqui quer. Eles também não vão dizer, não, mas isto não é nada de especial. Portanto, toda a gente tem problemas. Toda a gente tem problemas a resolver. Porquê? Porque há, de facto, sempre uma situação de transformação a atender. Cada um parte de onde está e deseja superar essa situação. E aí os diretores, os professores, as lideranças intermédias, seja for, têm um papel a fazer e poderão fazê-lo ou não fazê-lo. Ou assumirem-se como técnicos, simplesmente, e aí chegam, fazem e vão embora. Eu costumo dizer aqui a visão engraçada. Uma das coisas que eu entendo que o Brasil, para resolver uma parte dos problemas da escola pública, não pode ter professores de teatro. Isso é inconcebível. Nunca a escola se organizará bem com professores a mediar aulas. Porque um professor não pode estar numa escola a pensar na escola do lado e à noite vai pensar em qual escola. Vai pensar em que escola é que vai. Porque os professores vão para casa a pensar na escola. E os diretores pensam 24 horas na escola. Tem algumas horas para dormir que talvez sonhem com a escola. Portanto, esse é o problema que nós temos. Mas esses são os líderes. Quem faz isso são pessoas que claramente têm vontade, estão em condições de assumir uma liderança e provavelmente vão assumir uma liderança, mesmo que conceitualmente não atendem assumir que são. Há muita gente que é líder sem saber que é líder. Há outras pessoas que pensam que querem ser líder e não têm qualidades e não serão líderes de forma nenhuma. Isso faz parte disso. E como eu sou uma líder democrática, né? Quem me conhece, vamos finalizar? Eu acho que você se perguntar, as pessoas dizem que sim e ganham democraticamente. Eu, né, comecei democraticamente. Não é? Então, queridos, encerramos por hoje. Antônio, gratidão, Antônio, mais uma vez, por estar conosco, por essa partilha, né? Aqui conosco no grupo de pesquisa, no projeto. E muito saudade de todos vocês, né? Quem está aí somente no Zoom. Gratidão a todos que vieram hoje mesmo, né? Esse presencial, esse virtual, presencial, está sendo um desafio para nós, né? Nossa primeira vez aqui, né? Na Unirio, no retorno. Então, esperamos que depois vai ficar, né? Gravado. Depois nós vamos subir no canal do YouTube, né? Do Projeto. Então, todos poderão acessar, né? O nosso encontro de hoje, ok? Por hoje é só. Um beijo grande a todos. Saúde para todo mundo. Que nós possamos estar juntos cada vez mais e mais tempo, tá bem? Bem-vindos. Bem-vindos à Unirio. Tchau, tchau. Gratidão ao grupo de pesquisa delas, né? Antônio e todos nós. Um beijo grande. Bruno, obrigada.